Olá, boa tarde ou bom dia a todos. Hoje vou comentar um filme que tem sido muito comentado em redes sociais, em canais sociais católicos. O título é Nefarious, a tradução poderia ser malvado, abominável, infame, algo disso. E a história é uma entrevista, uma consulta, melhor dito, entre um psiquiatra ateu e um homem condenado à morte nos Estados Unidos. Vai ser executado nessa noite, mas antes tem que haver um parecer médico para defender que ele não é um doente. Portanto, a missão do psiquiatra é averiguar se está ou não perante um homem psiquicamente doente. O entrevistado apresenta-se como alguém possuído pelo demónio. Portanto, o psiquiatra é ateu, portanto, é uma entrevista entre um médico ateu e um possuído pelo demónio, segundo ele próprio diz. Então, é um filme, não tem efeitos especiais, não é nada destes como exorcistas, que aparecem coisas mirambulantes, enfim, sejam não verídicas, mas são sempre assustadoras. Aqui é um diálogo. É um diálogo, alguém comparou o filme a uma das obras de arte do C.S. Lewis, o Screwtape Letters, vorazmente teu, em português ficou com esse título, que, como sabem, é a história de um diálogo entre o demónio sénior, que dá lições a um sobrinho, um demóniozinho, sobre como tentar o ser humano. Tem uma grande dose de humor, mas é super sério e ajuda a desmontar, a que nós nos apercebamos de como às vezes somos enganados pelas as tentações ou as insinuações do demónio. Aqui a veia, digamos, de humor não existe de todo, até o filme está catalogado em alguns sites como filme de terror, não é? Penso que não é bem isso, mas é um filme perturbador, não é? Porque realmente a missão do filme, penso eu, é parecida à do livro do Lewis, que é mostrar como às vezes nós somos enganados pelo inimigo, com pensamentos ou considerações que nos parecem muito valiosas, mas que estamos a ser completamente ludibriados, não é, enganados. Portanto, nesse sentido é um filme didático, eu penso que até se classifica como um filme apologético, porque há, sem estragar agora, sem fazer spoiler, mas há dois comentários, um deles sobre a eutanásia, sobre o aborto, da parte do demónio, não é? Que são reveladores da forma como a sociedade é ludibriada, não é? E lhe parece que está a fazer uma coisa fantástica quando o que está a fazer é algo horrível, não é? Sobretudo do aborto é particularmente marcante. E talvez um outro aspecto do filme é, claro, o diálogo entre os dois é tenso, é habitualmente tenso. Há um momento curioso em que o médico diz: bem, eu vou chamar um sacerdote para ver se há algo aqui que sai fora do meu setor, né? E a reação do protagonista, que aliás é um ator excelente, né? Em princípio é de desagrado, até que entra o sacerdote e lhe diz que ele não acredita em possessões, portanto acha que é tudo problemas meramente médicos, e o endemoniado, ou o pseudo-endemoniado, sossega e tem uma conversa amabilíssima com o sacerdote. É sintomático também às vezes do que a falta de fé é cómoda para o demónio, né? Move-se melhor nesse âmbito. Há um ponto muito interessante também, que é um momento tenso do diálogo, em que ele pergunta ao médico se não se importa que ele tome conta do médico, que possa, digamos, possuí-lo, não é? E lhe diz: bem, se você não acredita, não faz dizer que sim ou que não, não é? Mas, então, esse é um ponto que tem depois consequências no filme, agora não vale a pena desvelar o que vem a seguir, mas
mostra algo que é verdadeiro, que é aquilo que a Igreja sempre ensinou, que o demónio tenta-nos, procura ludibriar-nos, etc. Mas há um limite. Para fazer um mal maior nas nossas vidas, nós temos que permitir, né? Temos que dizer que sim. Portanto, isso é uma grande lição do filme, mais uma das grandes lições do filme. Depois também explica, é interessante esse diálogo, a rebelião inicial dos demónios, explicou de uma forma curiosa, assim, interessante. E, enfim, esse é o desenrolar de todo o filme. Porque é que a mim me parece interessante? Já digo, não só pelo o teor dos diálogos, que às vezes ajuda a desmontar a lenga-lenga ateística ou assim pseudocientífica, etc. E também nos recorda que nós temos um inimigo. Há umas palavras de São Paulo, da carta aos Efésios, que eu queria recordar aqui. Está no capítulo 6 da carta aos Efésios, em que São Paulo diz o seguinte: a nossa luta, de facto, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Mas não podemos esquecer esta realidade, não é? Evidentemente não estamos a ver demónios em tudo o que acontece, mas seria absurdo ignorar este dado. O Papa Francisco, na exortação sobre o chamamento à santidade, no capítulo 5º, que fala sobre a luta, vigilância e discernimento, tem dois números em concreto, 2 ou 3, do 159 ao número 161, que eu vou ler apenas o último, em que nos recorda que o demónio não é uma figura de estilo. Então, escreve o Papa, não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais expostos. O demónio não precisa de nos possuir, envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. E assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias e as nossas comunidades, porque, como um leão a rugir, anda a rondar-vos, procurando a quem devorar. Estas últimas palavras são de São Pedro. Portanto, o filme tem um certo interesse também para recordar esta verdade. No outro ponto anterior, o Papa recordava que a petição final do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, também muita gente o entende, livrai-nos do maligno. Ter em conta esta realidade, leva-nos não ficar obcecados com o assunto, mas também a não ignorar uma realidade que faz parte das nossas vidas, queiramos ou não queiramos, sobretudo não querendo, né? Porque nos tenta e nos procura ludibriar. O filme tem interesse porque faz pensar como, às vezes, aquilo que nos aparece como grandes conquistas civilizacionais, às vezes são uma enorme fraude, um enorme engano em que nós caímos de forma ingênua e infeliz. Eu não queria revelar muito mais para não estragar o filme, para não fazer spoiler ao filme, mas aqui fica a sugestão. Não é um filme, eu diria, não é um filme para crianças de todo, né? Eu poderia, a idade nos 16 anos para cima, e se puder ver acompanhados, enfim, embora não assusta demasiado, mas pode ser conveniente ter sempre alguém entendido ao lado para descansar as pessoas.